Quando eu era jovem, muito tempo atrás, eu tinha algum interesse nisso e experimentei um pouco. E tive um pouco de experiência com presenças. Mas quando passei pelo meu despertar, perdi o interesse nisso. Meu foco não estava mais nisso. Embora eu tenha entrado em contato com algumas pessoas que, ao longo dos anos, canalizam espíritos e presenças espirituais, que você sabe o que é canalização, né? Eu olhei para vários e falei para o que está sendo canalizado. A questão importante é que essas presenças também são apenas manifestações de uma consciência, obviamente. Portanto, seja o que for que você contate, e mesmo se você contatar extraterrestres, haverá manifestação da consciência única para que, em última análise, não haja nada estranho nesse mundo. Tanto quanto o meu interesse, por muitos anos, mesmo depois de trabalhar, tem sido canalizar, embora eu nunca tenha tentado canalizar a mim mesmo. Canalizar significa que uma entidade específica usa sua mente e fala através de você. Algumas pessoas, ocasionalmente, pensaram que eu estava canalizando quando falo, mas não tenho a sensação de que uma entidade específica está falando através de mim, em vez de que a consciência esteja usando minha mente diretamente, em vez de pensar por meio de um intermediário, por assim dizer. Porque o anti-TT que fala através do canalizador, novamente é uma expressão de consciência, que você sempre obtém, é sempre consciência. Tive algumas pessoas que me disseram que me viram, né, sendo ofuscado por algumas coisas assim e tal. Não sei se é o caso ou não. Eu não preciso explorar isso. De certa forma, quando eu falo, flui da presença nesse sentido, é canalizado no sentido que eu não, como uma pessoa, eu não construo as frases que eu falo. Elas fluem de um nível mais profundo, mas não sinto que sejam ditados, por assim dizer, por uma entidade. Examinei o produto das canalizações. Muitas canalizações não são tão profundas. São palavras muito bonitas, mas no final das contas não dizem muito. Ou há exceções. Eu vou chegar a isso em um minuto. Ou eles contam histórias que poderiam ser ficção científica muito interessante. O que Ashtar está fazendo, o comandante da Frota Galáctica. E assim por diante. Talvez ele seja, talvez não, eu não preciso saber disso. Existem algumas canalizações que são excepcionais, onde na verdade há uma consciência superior trabalhando. Assim, por exemplo, o Curso em Milagres é um livro que foi canalizado por meio de um médium. A médium Ellen Schumann era psicóloga na Universidade de Colômbia. E essa voz veio através dela e falou através dela. E ela estava escrevendo ditados. Basicamente anotando ditados todos os dias. Em seu escritório na Universidade de Colômbia. Ela só contou a um colega sobre isso. Ela teve que trancar a porta quando estava escrevendo, porque eles pensariam que ela era louca. Então ela estava anotando o ditado, começou com ela ouvindo essa voz interior. Isso é claro em Milagres, por favor, tome notas. E ela foi até o seu colega e disse: eu ouço essa voz, acho que estou ficando louca. E o colega dela disse: é só escrever o que a voz fala, que aí a gente decide se você é louca ou não. E ela escreveu e não foi uma loucura. Na verdade, não é um ensinamento
profundamente inspirado para todos, porque a forma em que ele vem não é adequado para todos. Nenhum espírito, nenhum ensinamento espiritual é adequado para todos. Mas o curso em milagres sobreviveu e sobreviverá como um clássico espiritual. Existem outras canalizações também que são bastante profundas, mas tendem a ser excepcionais. Portanto, meu interesse principal é no que diz respeito à ronda espiritual. O que acontece quando as pessoas canalizam as mensagens. Agora existe a crença em muitas pessoas de que, se falecerem, estarão automaticamente de posse de uma sabedoria maior. E não acredito que seja esse o caso. De alguma experiência, de acordo com o famoso dito, só porque eles estão mortos não significa que eles são inteligentes. Então você recebe muita postura dessas entidades, que elas querem ser levadas a sério, às vezes elas exageram a sua importância. Em outras ocasiões também pode ser o caso. Eu observei que o ego da pessoa que está canalizando é na verdade a entidade. Portanto, não há uma entidade, mas o ego que é explodido e amplificado. E então o ego percebe quanto poder pode ter sobre os outros. Quando de repente muda sua voz e olha para o teto ou algo assim e... Olá, entidades, estou aqui para guiá-los. E isso é muito importante. Quer dizer, é assustador quando você os ouve e diz, meu Deus, ele realmente deve saber o segredo do universo. Então, espiritualmente falando, eu não procuraria muito por isso. É reconfortante, é claro, se você for alguém que pode entrar em contato com o falecido. Há muitos poucos que são genuínos. Pode ser muito reconfortante saber que a pessoa amada ainda está lá, não desapareceu no nada. Mas também há muita decepção. Mas se você for muito bom e não se perder, porque então você entregará seu próprio poder a outras entidades. E isso também pode ser bastante perigoso. Portanto, não se perca nesse reino. Vá diretamente para a consciência. Em vez de buscar um intermediário para acessar a sabedoria, em vez disso, encontre a sabedoria que está dentro de você. Você não precisa de um intermediário para lhe fornecer sabedoria. Por ser inseparável da essência, de quem você é e do que você é, a sabedoria está em você. Portanto, não se preocupe. Se algo assim aconteceu com o que aconteceu com Ellie Schuckman, e é outra coisa. De repente você é dominado por isso. E na maioria dos casos, quando uma voz vem até você, não é uma boa notícia.